quanto ao procedimento. Então, é um assunto que a gente precisa definir melhor, continuando, né, na verdade, o nosso assunto da aula anterior, e nessa aula a gente vai definir melhor os métodos quanto aos procedimentos, tá? Então, em relação aos métodos de procedimentos, ou aos métodos quanto a procedimentos, os principais são os seguintes: os históricos, né, o método histórico, comparativo, estatístico, tipológico, estruturalista e monográfico. A gente vai ver com um pouco mais de detalhes cada um desses métodos. Primeiramente, é importante ressaltar que esses métodos, quanto ao procedimento, eles são diretamente relacionados com os objetivos específicos. Esse método, quanto ao procedimento, como o próprio nome já diz, é o procedimento. Quem define o procedimento, quem define o que vai ser desenvolvido no seu trabalho são os objetivos específicos. Então, o método quanto ao procedimento, ele tem uma relação direta com os objetivos específicos. Então, são aqueles, né? Você pode usar mais de um, como você pode ter mais de um objetivo específico. São aqueles métodos que vão determinar diretamente como o seu trabalho vai ser realizado no que diz respeito aos procedimentos adotados, tá? E o primeiro método é um método histórico, e ele é um que é um pouquinho mais trabalhoso, até porque a gente vê o emprego desse método de uma forma muito errada. É costume a gente ver o emprego desse método de uma forma muito errada. Então as pessoas utilizam esse método de uma forma muito errada. É normal que você tenha, na verdade é normal e é comum que você tenha entre os seus objetivos específicos um primeiro que fala lá algo sobre um posicionamento ou levantamento da situação de um determinado assunto. E esse levantamento da situação, ele diz respeito a um olhar histórico sobre aquele assunto. Então, o que quer dizer isso? É posicionar o leitor sobre aquele assunto. Então, isso é um método histórico. Ou seja, vou fazer um levantamento histórico, né, normalmente temporal, né, que a gente está falando histórico, é olhar o passado, sobre um determinado assunto para posicionar o leitor na discussão. Então, essa é a ideia, né? Normalmente a gente encontra, é comum a gente encontrar um objetivo específico, como primeiro objetivo específico, esse levantamento histórico acerca de um determinado assunto. Então, esse método é aquele no qual a abordagem do que ocorre hoje é feita por meio de um levantamento de dados que ocorreu no passado. Então, para entender um fenômeno hoje, ou para iniciar uma discussão sobre um determinado tema hoje, é preciso olhar no passado para ver como nós chegamos até esse ponto. Então, como já foi dito realmente, é posicionar o leitor sobre aquele assunto, com um olhar histórico, óbvio, né? É a melhor forma de fazer isso. Então, esse olhar histórico é simplesmente para fazer uma ligação com o seu assunto. O que acontece aqui? Acontece que as pessoas utilizam desse método histórico para preencher conteúdo, para ganhar páginas, dependendo do tipo de trabalho que você tem. E isso fica um negócio jogado, um levantamento feito lá, independente da qualidade, se é bom ou ruim, mas não tem fio condutor com o seu trabalho. Não tem nenhum momento do seu trabalho você menciona esse levantamento histórico. Isso não serve para nada no seu trabalho, simplesmente para preencher. Então, é um erro comum da utilização desse método. E isso deve ser evitado, obviamente. Você tem que ter uma conexão desse levantamento histórico com o resto do seu trabalho. Tem que fazer sentido. Na hora que o leitor lê aquilo, ele tem que saber que esse levantamento histórico serviu para posicionar ele e continuar a discussão dali por diante. Agora, se o seu trabalho dali por diante não tem nenhuma ligação com esse levantamento histórico que você fez, com essa aplicação do método histórico, não tem sentido dele estar ali, a não ser para ganhar páginas, né? Dependendo do tipo de trabalho que você está fazendo, né? Que a pessoa está fazendo. Então, ele não se trata também de um histórico
puramente no trabalho. Se trata de um levantamento dos atos que ocorreram que influenciam, né, na sua pesquisa. Não é só também fazer lá um levantamento histórico e deixar jogado sem nenhuma ligação com o trabalho. Tem que ter uma ligação com o trabalho. Então, o passado tem que ter relevância no que acontece hoje, no contexto do seu trabalho, obviamente. Tá? Então, não adianta nada você fazer... você está fazendo um trabalho para, sei lá, para analisar um posicionamento político de uma região. Aí você vai e faz um levantamento histórico, utilizando o método histórico, aplica tudo certinho, mas você faz lá uma pesquisa sobre algo que não determina o posicionamento político daquela, ou não tem nenhuma ligação com o posicionamento político daquela população que você está estudando, né, que tem uma ligação com o seu trabalho. Então, esse levantamento histórico seu foi só um levantamento histórico. Pode ser sobre a população, pode ser sobre a região, pode ser sobre aquela etnia, pode ser sobre... Mas se não tiver ligação com o objetivo do seu trabalho, de nada serviu. Tá? Então, esse é um método que normalmente a gente encontra nos trabalhos e normalmente a gente encontra algum tipo de problema, justamente pelo objetivo com o qual ele é usado. Se não for com o objetivo de posicionar a discussão, ele não é válido, né? Ele é só um preenchedor de páginas. Nós temos o método de procedimento comparativo, né? Como o próprio nome já diz, é quando existe a comparação, como por exemplo, comparar os impactos do isolamento social da educação entre dois países. Né? Então você tem lá o país A, você tem o país B. Os dois países estão passando pela mesma situação de isolamento social. E aí você faz um levantamento do desenvolvimento escolar das crianças de uma determinada idade, no país, durante esse período no país A, e você faz o mesmo levantamento no país B. E aí você aplica o método de procedimento comparativo. E aí o seu objetivo é obter informações de comparação entre os dois países. Então, são exemplos atuais, né, que poderiam ser aplicados, e a ideia é comparar os impactos dos dois países, da educação nos dois países, né, para você até consegue chegar, né, numa conclusão qual é melhor, qual foi mais exitoso, né, entre os dois. Outro exemplo, impacto de dois posicionamentos políticos de uma determinada região. O que eles conseguiram, né, com esses posicionamentos políticos, ou o que eles querem com esses posicionamentos políticos. Você tem ali um grupo A, um grupo B, possivelmente um grupo C, cada um com seu posicionamento político. O que eles desejam, né, o qual pode trazer maior benefício para aquela população, enfim. O próprio nome já diz, né, esse método é um método que vai comparar duas ou mais situações. O procedimento estatístico, ele é um dos mais utilizados, né, ele prevê a análise de dados estatísticos, normalmente para trabalhos quantitativos, né, onde você faz uma coleta de dados e você aplica ali algumas técnicas, algumas estratégias estatísticas em cima desses dados para obter algumas informações. Essas informações são sempre de cunho estatístico. Eles podem ser utilizados, né, mais de um método junto, né? Isso aqui serve para todos, essa informação serve para todos os métodos. Pode estar trabalhando com dados numéricos, o que seria um método estatístico, porém pode haver uma comparação entre duas situações. Então você pode estar trabalhando com método estatístico para levantamento dos dados, né? Para tabulação das informações, mas com um outro foco, né? Que é comparar duas ou mais situações. Daí a gente volta para o método anterior. Então você pode aplicar um método estatístico. A gente vai ver até que a gente tem uma técnica, né, para isso, que é a técnica estatística, né, para aquisição e formatação, na verdade tabulação das informações, mas você pode usar ele junto com outro método. Na verdade, é até interessante que se faça, né, senão você vai ter ali a coleta de dados,
puramente só pelos dados, né? Se você não aplicar esses dados para alguma comparação. O tipológico caracteriza pelo fato de o pesquisador criar um tipo ideal sobre o tema que está estudando. Então, o tipo ideal não existe na realidade, mas serve como ponto de comparação e análise da própria realidade. Esse método é interessante porque você obtém informações sobre algo, né? Vamos usar como exemplo aqui, você pode, para fazer comparações ou para definir qualquer tipo de coisa, né? Uma decisão de compra, ou uma situação de comparação entre o modelo A com o modelo B, você pode criar um modelo ideal, né? E você submete os outros modelos da comparação a esse modelo ideal. O que mais se aproxima desse modelo ideal seria o modelo escolhido. Tá? Como exemplo, você pensa aí numa cadeira, a cadeira mais confortável que você pode ter para você trabalhar. E daí você idealiza, né? Aquela cadeira não existe. Como que seria a cadeira ideal para mim? A cadeira ideal ela tem que ter essa característica, essa altura, esse material e assim assado. Como se essa cadeira não existisse e não tem problema disso acontecer. É o modelo ideal para você, né? Para o seu trabalho, para a sua pesquisa. E daí você começa a ver todas as cadeiras possíveis, né? Analisar todas as cadeiras existentes e submete elas à comparação com esse modelo ideal. A cadeira que mais se aproximar desse modelo ideal seria a melhor cadeira para o seu estudo em questão. Quer dizer que seria a melhor cadeira para todas as pessoas? Não. Seria a melhor cadeira em comparação ao tipo ideal que você criou. Então, em comparação ao tipo ideal que a sua pesquisa estabeleceu. Então, essa é a ideia, né, do modelo tipológico. Você criar um modelo perfeito e submeter os modelos existentes à comparação com esse modelo perfeito. O modelo que mais, ou os modelos que mais se aproximarem, são os modelos ideais, né, para serem levados em consideração na sua pesquisa. Tem o método estruturalista, ele é muito parecido, né, com o tipológico, só que ao invés de criar um tipo ideal, de criar um modelo ideal de alguma coisa, ele vai utilizar um modelo existente. Então, o estruturalista ele funciona da mesma forma como o tipológico, só que aquela cadeira não é mais a cadeira ideal, né? Uma cadeira que não existe, uma cadeira que você modelou ali de forma abstrata. Agora é uma cadeira existente, você vai ver qual é a melhor cadeira que existe no mercado. E aí você compara, né, as demais com essa que você considera a melhor cadeira do mercado. Então, esse é um método estruturalista. O método monográfico se caracteriza pelo fato de o pesquisador utilizar doutrinas em seu trabalho, apresentando pontos de vista contrários ou contraditórios ao longo de seu texto, para, ao final, chegar a um posicionamento a respeito dos mesmos. Então, também é um método interessante, que seria comparar doutrinas, ou comparar pensamentos de outros autores. Então, você pode ter um objetivo também, que é fazer um levantamento e comparação de pesquisas existentes, e aí você utiliza o método monográfico para fazer essa comparação, para fazer esse levantamento e essa comparação. Então, isso não se trata de um resumo dos textos estudados, isso seria um referencial bibliográfico, né? Também não é um resumo, mas a gente vai discutir melhor na próxima aula, mas levar em consideração um texto existente ou um trabalho existente para construir o seu, não é o objetivo desse método. Esse método é você comparar um trabalho com outro realmente, né? Não é usar como base um trabalho para construir o seu. Tá? Você deve, na verdade, dar o seu entendimento e o seu posicionamento.
em cima desse levantamento. Tá? Então, essa é a ideia. Por exemplo, eu concordo com o autor A, pois tem um posicionamento tal, que tem uma correlação maior com o tema do meu trabalho, com o tema da minha pesquisa. Então, fiz um levantamento, né, de duas formas de pensar, o autor A e o autor B. Você coloca ali todos os posicionamentos, todas as informações relevantes do trabalho do autor A e do autor B, o que eles pensam a respeito do assunto. Depois você pode sim dar o seu posicionamento, né? Falar, de acordo com todo o levantamento, o autor A ele tem um pensamento, uma forma de pensar ou desenvolver a sua pesquisa que é mais coerente com o que estamos desenvolvendo, ou com o que está sendo desenvolvido neste trabalho em questão. Então, esse é o modelo monográfico. Então, aqui tem um exemplo. Olha só. A gente tem que, né, para chegar, né, nesses métodos, a gente tem que partir lá do início, né, lá da introdução, para a gente entender e contextualizar melhor a nossa pesquisa. Então, aqui eu peguei como exemplo um trabalho de ciências sociais, né, e o problema era a existência de coligações partidárias pro tempore, ou temporárias, fragiliza a democracia brasileira. Então, é um trabalho, né, sobre coligações partidárias, e a ideia do autor era verificar se o modelo, né, das eleições no Brasil, se o modelo utilizando coligações partidárias temporárias, aquela que tem o voto, que favorece o voto proporcional, né, aquela ideia de um deputado ser eleito não pela quantidade direta de votos que ele teve, mas sim pela quantidade da coligação ali do partido. Enfim, um deputado ele pode ser eleito com menos votos do que outro deputado que não foi eleito. Isso são organizações, né, partidárias, de coligações partidárias. Daí a ideia do autor era fazer um levantamento, né, fazer um estudo sobre toda a lei, né, e todo trabalho já desenvolvido para identificar se a existência de coligações partidárias temporárias fragiliza a democracia brasileira, uma vez que a pessoa que pode estar representando a população pode não ser necessariamente a que foi votada para fazer para exercer tal ação. E sim, uma combinação de fatores que são geradas de acordo com coligações partidárias. Então, não é uma representação direta. A ideia é essa. Então, o objetivo geral, demonstrar que a existência de coligações partidárias temporárias fragiliza a democracia brasileira. Então, percebam que está seguindo todos os procedimentos que nós já discutimos até aqui, né? O objetivo geral em cima do problema, esse problema foi de delimitação do tema tudo na introdução. Os objetivos específicos, descrever as doutrinas constitucionais e eleitorais sobre o conceito de democracia partidária no Brasil, apresentar como as coligações partidárias se configuram no Brasil, analisar a constitucionalidade do artigo 6º da Lei 9.504 de 97. Aí surge a hipótese. Nesse caso, o autor colocou uma hipótese só, ele poderia ter colocado mais, mas ele decidiu, né, ele optou por uma única hipótese. Né? A existência de coligações partidárias pro tempore é inconstitucional no Brasil. Então, ele fez essa afirmação, né, no trabalho dele, como uma hipótese. Né, a inconstitucionalidade da existência de coligações partidárias temporárias no Brasil. Aí quais são os métodos? Quanto à abordagem, é aquela que é diretamente relacionada com o objetivo geral. Né? É um método hipotético-dedutivo. Vocês lembram dos métodos lá? Quanto à abordagem, a ideia aqui é testar a hipótese, né, para ver se essa hipótese é uma hipótese verdadeira ou não. Então, porque será feita uma análise acerca dessa hipótese apresentada, buscando verificar se a mesma é verdadeira ou falsa. Então, esse é o método hipotético-dedutivo, quanto à abordagem. Mas e quanto ao procedimento? Método monográfico e método estruturalista. Monográfico por quê? É devido à utilização de doutrinas
para a apresentação dos conceitos, né? O que os diversos pesquisadores sobre esse assunto falam sobre esse determinado assunto, sobre essa questão, né, da pesquisa. E o estruturalista será apresentado o conceito de constitucionalidade no âmbito do direito brasileiro e, a partir de tal conceito, verificar se a lei em análise é ou não constitucional. Ou seja, ele tem uma estrutura real, ele tem algo real para ele comparar, né, o que ele deseja no trabalho dele. Então, ele tem lá algo, né, que é a Constituição, e ele tem essa lei e ele vai confrontar essa lei com a Constituição para saber se essa lei ela é constitucional ou não. Por isso que o método é estruturalista.